Hoje para falar sobre o atacante Michael na mira do Goiás. Eu quero trazer os detalhes em relação de uma especulação que surgiu no Twitter nos últimos dias, no portal Sou Rubro Negro de Coração, onde ele postou o seguinte, um perfil grande, inclusive, de notícias do Flamengo, abre aspas. Na seca de gols, o Michael está na mira do Corinthians e do Goiás. Clubes brasileiros têm interesse na contratação do atacante rubro-negro, agora em junho de 2025, e já preparam propostas para o atleta. O Michael, de fato, deve deixar, né, o Flamengo. Uma informação confirmada neste último final de semana é que o Flamengo avalia tanto a saída do Michael e também do Everton Cebolinha para aliviar um pouco a folha salarial e, por que não, buscar jogadores em melhor fase neste presente momento. O Corinthians também foi alvo de especulação, se eu não estiver enganado, no começo do mês de abril, mais ou menos. O Michael também foi especulado no Corinthians com uma proposta nessa metade do ano, mas até agora sem oferta oficial. Apesar dessas especulações, pelo que eu entrei em contato com o Goiás ou tentando colher informações nos bastidores, ainda não existe essa movimentação da diretoria esmeraldina em contratar o Michael. Porém, dois cenários. O Goiás ele não descarta contratações para as pontas, seja um ponta esquerda ou um ponta direita. A diretoria do Goiás também vê com bons olhos a possibilidade de repatriação. Então, talvez um jogador que já tenha passado pelo clube, Paulo Rogério também, ele já, no período que ele foi presidente do Goiás, buscou algumas contratações, como por exemplo do Eric. Eu quero até falar agora sobre o Rafael Tolói, que está em reta final de contrato na Atalanta e também foi especulado. Então, assim, é algo impossível de acontecer? Não. Mas a grande questão, mesmo o Goiás precisando de uma referência, um ponta, é o salário, né? Isso aqui não tem como negar. Hoje o Goiás não tem condições de pagar talvez 15% desse valor de 1,5 milhão de reais que recebe o Michael, já seria inviável para o Goiás. Claro, dá para fazer um esforço? Dá, mas eu não vejo o Goiás, por exemplo, tendo condições em forma saudável em oferecer, por exemplo, um salário acima de 300 mil para qualquer jogador hoje para o Goiás já seria uma loucura, porque a compensação financeira que tem na Série B, ela é muito pequena. Então o Goiás ele não pode também fazer loucura, o máximo seria 200 mil, 250, e olha lá, já chegando o Benítez que pode ter um salário alto, dependendo das condições, já gravei um vídeo falando sobre isso, vou deixar na tela final. Então, por que o Michael recebe um salário tão alto assim? O Al Hilal acabou liberando o jogador de forma gratuita. Então o Flamengo só precisou arcar com os salários do atleta. É claro que os seus empresários não são bobos, né? Acaba colocando luvas, aqueles pagamentos em parcelas e tudo mais, assinando um contrato até 2028 e por isso o seu salário beirando aí 1,5 milhão de reais. Pelo que eu tenho de informação, ainda não tem nada oficial, não existe um movimento da diretoria do Goiás para a contratação do Michael. A única informação que surgiu neste assunto é do portal Sou Rubro Negro de Coração. O Michael, ele tem um grande carinho pelo Goiás, já visitou inclusive várias vezes o centro de treinamentos do clube, ainda quando jogava tanto no Flamengo como também lá na Arábia Saudita. É um jogador muito querido, já afirmou que vai voltar para o Goiás, isso daí a gente pode ter certeza. Eu só não acho que será agora. Por quê? Tem duas questões. O Goiás hoje não é um clube, por exemplo, que passa a confiança para um grande jogador voltar e, por exemplo, o Goiás daqui 2 temporadas estará na Série A. Eu não consigo garantir isso para vocês. Pode até ser que o Goiás suba esse ano, tá com cara disso. O Goiás vai ficar 2 anos seguidos na primeira divisão, eu já não tenho essa confiança mais. E não é só eu, jogadores também não. Então, o Goiás ele hoje não é um clube tão fácil de atrair atletas. E também a questão financeira, né? O Goiás ele não tem essa condição, não é uma SAF ainda, é um clube que pode não ser endividado, com as suas contas em dia, tem até uma reservinha sobrando. Só que mais do que isso já seria exagero. E o Michael hoje é um jogador de acima de 1 milhão de reais. Então assim, exceto se o jogador liberasse, aceitasse um salário muito menor, o que não faz sentido com 29 anos de idade e um contrato em vigência no Flamengo até 2028, eu vejo essa negociação como muito pouco provável. Vamos ver, o desdobramento dessa história. Quem sabe para 2026, com Goiás na Série A, uma SAF, enfim, aí sim eu acreditaria no retorno.
Produtos personalizados do Goiás é com a RT Facas, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Faça a sua encomenda e presenteie aquele que você ama neste mês de maio. Tá aí, ó, uma excelente opção para você presentear, como por exemplo, ó, facas para o seu churrasco, tábuas para corte, copos térmicos e muito mais. O nosso parceiro do canal. Vou deixar o link da RT Facas aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e você encontra todos os detalhes, tá bom? E faça a declaração do seu imposto de renda com a RJC Assessoria Contábil, localizado no centro de Goiânia, com profissionais capacitados para a sua demanda. Além da declaração do imposto, você conhece também outras funções, como por exemplo, a restituição de impostos, caso você tenha pago mais do que precisava nos últimos anos, a criação de uma holding empresarial, familiar e muito mais. Vou deixar o link da RJC aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, beleza, já falei sobre essa história envolvendo o Michael, uma negociação que é muito difícil por conta, né? Um interesse do Goiás, que seja, mas R$ 1,5 milhão hoje para o verão é muito